Olá pessoal, na aula de hoje então nós vamos falar de um assunto bem interessante que muita gente sempre pergunta para nós também aqui. É como se preparar para se sair bem em uma auditoria ou uma avaliação do organismo acreditador, ok? Então esse é o nosso tema de hoje da aula, está aqui o meu nome, Gilberto Carlos Teles, sou do CCT, o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento. Em Metrologia e Sistema de Gestão da Qualidade ISO 17025, vocês têm aqui nossos contatos. Lembrando que nós temos 8 livros publicados, 2 deles falando sobre diretamente ISO 17025, né, que é o livro de orientações para a implantação da norma, e o livro de tratamento de não conformidades. Ok? Então vamos lá no tema de hoje, pessoal, sem demorar muito, preste bem atenção porque nós vamos falar sobre um tema, como eu disse, que muita gente tem perguntado para a gente aí, né, sobre as auditorias, tá? Auditorias, avaliações em laboratórios, foco aqui nosso é Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 17025. Um ponto importante que a gente tem que atentar aqui é que auditorias são inevitáveis. Nós vamos passar em algum momento, se você trabalha em algum sistema de gestão da qualidade, você vai passar em algum momento por uma avaliação, por uma auditoria. Então nós temos aqui nessa palestra alguns objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro, esteja ciente de que as auditorias são inevitáveis, como a gente colocou ali no título, né? Aquilo que a gente acabou de falar, tá certo? A auditoria na verdade um requisito de qualquer sistema de gestão da qualidade. Então, em algum momento ela vai acontecer, ela tem que acontecer. E geralmente é periodicamente, anualmente, alguma coisa do gênero, né? O objetivo também aqui é garantir uma auditoria, uma avaliação bem sucedida, pelo lado de quem está representando o auditado, né? Então, nosso foco aqui, né, pessoal, é uma auditoria bem sucedida para o representante do laboratório, não para o auditor. É o lado do representante do auditado, tá? Claro que quem é auditor também pode acompanhar essa aula aqui para ter uma visão também clara de algumas coisas que a gente vai abordar aqui, que são importantes e levar em consideração também na auditoria, mas o foco principal dessa aula é o lado do representante do auditado. Então nós reunimos aqui algumas sugestões, algumas dicas, algumas orientações, e é isso que a gente quer passar aqui para vocês, tá bom? Fica aí então ligadão, e um ponto importante que a gente já vai dizer para vocês, uma dessas dicas é a preparação, né? Então, como escreveu certa vez Miguel de Cervantes, estar preparado é ganhar metade da batalha. Tá certo? Então, o que a gente está dizendo aqui, né? Você estando bem preparado para avaliação, para auditoria, você vai ter 50% já de chances de ser uma auditoria bem interessante para o seu lado. É isso que a gente está querendo comentar aqui, tá? Vamos lá, então? Então, por que você deve se preparar? Essa é uma pergunta que nós vamos querer responder. Então, pessoal, por que você deve se preparar para uma auditoria, para uma avaliação 17025? Essa é a pergunta aqui, ó. Não importa, eu já fui representante do auditado várias vezes e já fiz avaliações, já fiz auditorias várias vezes. Isso aqui que está na tela agora é verdade, ó. Não importa qual é a sua experiência ou quanta experiência você tem com auditorias ou com avaliações de acreditação ISO 17025, você sempre ficará um pouco nervoso, um pouco inseguro quanto ao resultado. Isso é uma lei, digamos assim, que vale para os dois lados. É uma coisa que sempre acontece, né? Então, assim como a gente quer, assim como você dentro do laboratório, assim como você dentro do laboratório quer que o auditor chegue no seu laboratório bem preparado para fazer auditoria, senão ele vai fazer algumas besteiras, nós também devemos estar bem preparados para não fazer besteira. Então, deixe os documentos prontamente disponíveis para a equipe de auditoria. Por quê? Eu já vou explicar na sequência, olha só. As primeiras impressões são fundamentais. Não tem essa regra? A primeira impressão equivale? É mais ou menos aqui igual. Por quê? Olha só. A pior coisa que tem para um auditor, um avaliador, é chegar no laboratório e ele ter uma impressão negativa do pessoal do laboratório e da própria organização do laboratório. Então, quando você já prepara toda a documentação, você chega e entrega isso para ele, num pendrive, manda por e-mail, num drive lá, né?
na nuvem, que ele possa baixar essa informação e usar, você já está demonstrando organização, já é uma boa impressão. Percebeu? Quantas vezes nós chegamos no laboratório, como auditor, como avaliador, e a gente percebe que a coisa é meio bagunçada. Pronto, aí já fica aquela impressão. Até mudar essa impressão ruim leva um tempo. Então, tudo muito bem organizado, tudo muito bem limpo dentro do laboratório, tudo muito bem preparado para a auditoria. Isso é extremamente importante. Organização do tempo, organização de infraestrutura e assim por diante. Por exemplo, já cheguei uma vez no laboratório para fazer avaliação, fomos para a sala de reunião, fazer reunião inicial. No meio da reunião, tivemos que parar porque tinha uma outra equipe que iria usar, tinha agendado também aquela sala para fazer algum evento lá. Como resultado, tivemos que parar a nossa reunião inicial por uma falta de organização. Aquilo gerou uma impressão muito ruim da equipe do laboratório. Aí a coisa já começa a ficar complicada. Outro ponto importante, então, passar essa ideia de que o seu laboratório, sua organização é profissional, é bem organizada, ela é extremamente importante. As coisas vão bem quando começam bem, em geral é assim. Então, passe essa ideia de organização, que vocês são profissionais, que você está bem organizado, que você preparou a auditoria. Então, você está preparado dessa forma psicologicamente, preparando, na verdade, psicologicamente o cenário da auditoria a seu favor. Ok? Não que a gente está dizendo aqui que é uma luta, que é uma batalha, etc. Mas isso faz bem para você perceber que a coisa começa bem, que o auditor já começa a ficar satisfeito com o que ele está recebendo, com a documentação organizada, com tudo limpo no laboratório, com reuniões preparadas, com um ambiente de reunião inicial ok, ninguém vai interromper, ninguém vai atrapalhar, etc. Então, essa preparação ela é extremamente importante. Então, alguns pontos aqui porque você deve se preparar. Os benefícios dessa preparação, quais são? Olha só, alguns que nós vamos citar aqui. Estar organizado leva à economia de tempo. Como assim, Gilberto? Olha, porque você, se organizando, você vai facilitar todo o trabalho para o avaliador e para você mesmo. Agora, se o avaliador, o auditor chegar no laboratório e dizer assim, eu quero ver o manual da qualidade. O manual da qualidade não está ali, você tem que pegar em algum lugar, ele está numa outra sala, aí quem estava na sala estava fechada, a sala não está aberta, você não tem acesso ao documento, vai levar uns 15 minutos, aí ele pede outro documento, também leva mais 15 minutos para chegar na mão dele, pronto. Aí vai consumindo tempo, vai irritando, digamos assim, as duas partes. Né? Então, outro ponto importante, se você está bem organizado, a tendência é, se você estiver bem preparado para a auditoria, aí nós vamos falar mais para frente de outros aspectos, a tendência é que o número de não conformidades caia. Vou repetir, se você estiver bem preparado para a auditoria, a tendência é que o número de não conformidades identificadas caia, seja menor. Porque você fatalmente fez algumas ações antes para tentar reduzir o número de não conformidades ou até identificou algumas delas e já tratou. Já fez alguma ação, ok? Então, e aí que vem um ponto importante. Quando você reduz o número de não conformidades, o que acontece? Você acaba reduzindo custos. Porque cada não conformidade a menos que você vai tratar, depois da auditoria, é um tempo a menos de dedicação de uma pessoa, de duas ou três, é um investimento a menos, etc. Então, reduzir o número de não conformidades tem um benefício muito grande, que é reduzir custos, reduzir envolvimento de equipe, etc. Tudo isso é extremamente interessante e também, claro, que numa auditoria é muito interessante a gente perceber que a eficácia do sistema de gestão da qualidade do laboratório também é avaliado pelo número de não conformidades que foram identificadas. Claro que o número não é o único ponto importante, mas principalmente a gravidade com que essa não conformidade afeta o sistema de gestão da qualidade, né? A gravidade da não conformidade, quanto que essa não conformidade afetou o cliente e assim por diante, tá? Então, segurança. Se você está bem preparado, você vai estar seguro, mais seguro para aquela auditoria. Então, isso acontecia com a gente aqui, ó. Nós não conseguimos responder as perguntas com confiança, porque a gente não estava bem preparado.
Quando a gente ia para uma avaliação, como eu falei para vocês, a gente já passou pelos dois lados, né, sendo auditado e auditando. Quando a gente estava sendo o representante do laboratório, sendo auditado, portanto, e a gente não estava bem preparado, a gente tinha dificuldades de responder certas coisas, e isso, como a gente falou para vocês, deixava uma impressão já não muito boa para os auditores. Então, no nosso caso, os avaliadores tinham a vantagem psicológica. Isso é ruim para quem está sendo auditado. Perceberam? Então, quando o avaliador está mais preparado do que a gente, eles têm vantagem sobre a gente psicológica, num certo sentido. Então, eles sempre levavam a melhor sobre nós ou sobre mim porque eu não estava preparado para a auditoria. E quando a gente vai como auditor também não está bem preparado, isso pode também acontecer com a gente. Então, estar bem preparado vai lhe dar o quê? Segurança. Segurança para você responder adequadamente aos questionamentos do auditor. Isso vai mostrando, vai dando aquela impressão de que realmente você tem conhecimento, você tem competência, e aqui é um aspecto extremamente importante na avaliação, na auditoria. Ter e demonstrar competência. Então, como se sair bem? Alguns aspectos aí importantes que a gente gostaria de falar com vocês agora. Faça uma lista. Olhe as auditorias passadas, as avaliações passadas. Quais foram os pontos que todos os avaliadores questionaram? Eu vou passar uma lista daqui a pouco aqui para vocês terem uma ideia. Você vai dizer, puxa, mas isso aqui está na norma 17025? Sim, mas muita gente parece que não se atenta para esses pontos. Então, faça uma lista de itens que os avaliadores solicitaram com frequência no passado, nas avaliações passadas. Então, use essa lista para você se preparar para as avaliações futuras. Por exemplo, todo avaliador que veio aqui na parte técnica avaliou com profundidade a parte de incerteza de medição, os balanços de incerteza de medição, ou seja, estar bem preparado nessa questão técnica de incerteza de medição é um ponto importante do nosso sistema de gestão. Nós vamos ter que se cuidar muito com esse aspecto, ou cuidar muito bem desse aspecto. Então nós já vamos passar por essa lista agora daqui a pouquinho, tá? Outro ponto importante. Nós já comentamos, estar bem preparado vai trazer segurança, vai trazer tranquilidade para você, vai deixar aquela boa impressão. Outro ponto importante para se sair bem, nunca minta para o auditor. Por quê? O auditor vai descobrir lá na frente, em algum lugar, em algum momento, a mentira. Ok? Então nunca minta para o auditor. Seja sincero. Não tenho, não fiz, não sei, não tente enrolar. Ok? Diga a verdade. Seja honesto. Isso é muito importante. Mentiu? A mentira vai aparecer lá na frente. O auditor não é bobo, né? Estar preparado significa estudar para conhecer bem os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Você tem que conhecer muito bem os requisitos da norma ISO 17025. Você tem que conhecer muito bem os requisitos do procedimento que você usa, ou dos procedimentos que você usa normalmente. Você tem que conhecer muito bem como você avalia uma incerteza de medição, se você é o responsável pela avaliação de incerteza de medição. Eu fiz uma avaliação no laboratório, numa cidade no interior aqui de Santa Catarina, uma avaliação pela CEGECRE, e conversando com uma pessoa que o laboratório colocou como signatário autorizado, fui perguntando para ele, peguei um relatório, fui fazendo a pergunta para ele sobre o conteúdo do relatório emitido por eles, o que era uma incerteza de medição, o que significava aquele 95%, o que significava aquele fator K, o que significa uma incerteza expandida. As respostas foram praticamente todas equivocadas, ou seja, ele não estava preparado para ser aquele signatário autorizado. Ele não tinha condições, ele não tinha competência para ser o signatário autorizado. Então é melhor não assumir uma função. O laboratório não colocar alguém numa função que a pessoa não está preparada. E se você não está preparado para uma função, diga, eu não posso assumir essa função porque eu não estou preparado. Ou você vai correr atrás de treinamentos para se preparar para ela, a ponto de chegar na auditoria e estar bem preparado, perceberam? Então, ou você se prepara bem, ou você esqueça, não dá para assumir aquela função. Esse é um ponto extremamente importante aqui. Então, estar preparado para qualquer função. Se você está dentro de uma função e você não está bem preparado para ela, vai dar
provavelmente algum problema ali no meio do caminho, alguma identificação de alguma não conformidade. E outra coisa, quando você for fazer um registro de qualquer coisa no laboratório, que são aqueles documentos importantes para avaliar se alguma atividade foi realizada, registre o máximo possível e com clareza. Quantas vezes a gente pega vários documentos que são registros e falta clareza, falta informação, ok? Está ambíguo, não, né? Então, esse tipo de documento tem que ser tratado, tem que ser feito com muito carinho. Todos os registros do laboratório são muito importantes. Então, se existe alguma informação que você entende que não está clara, vai lá e melhore o seu registro. Treine o pessoal para fazer esse tipo de coisa bem feita, né? Tá bom? Como se sair bem ainda? Outros conselhos. Dicas. Treine a sua equipe. Nós falamos isso ainda há pouco ali, né? Invista em treinamento. Se você perceber que alguém da sua equipe do laboratório está fazendo alguma atividade, ela está meio capenga, está usando muleta para fazer atividade, a coisa não está saindo legal, invista em treinamento adequado para a sua equipe, garantindo que todos esses colaboradores envolvidos no sistema estejam cientes realmente dos procedimentos, do que ela deve fazer, quais são os requisitos que servem, ou que são aplicáveis para a atividade dele, e que ele esteja fazendo isso adequadamente. Não é só conhecer os requisitos, é aplicar tecnicamente ou de forma gerencialmente correta aqueles requisitos. Então, treinamento aqui para nós é extremamente importante. Eu diria até que o treinamento é um dos pilares fundamentais para a gente estar bem preparado para auditorias, seja internas ou avaliações da SEGECRE. Agora, não é só treinamento, tá, pessoal? É conseguir aplicar esses conhecimentos dos treinamentos, que aí vem o conceito de competência. O que é competência? É conseguir aplicar os conhecimentos no seu dia a dia. Eu posso ter conhecimento e não conseguir aplicar, então não sou competente. Ter conhecimento sozinho ou apenas não significa ser competente. Se a equipe é treinada, isso ajudará a assegurar que todos estejam alinhados e sigam os requisitos estabelecidos. Ajudará, não assegurará, como a gente falou agora, né? Vai ajudar a assegurar que, se eu fui treinado para aquela atividade de forma correta, a tendência é que eu faça aquilo bem feito, né? Outro ponto importante, mantenha uma postura cooperativa e transparente com o auditor. Durante a auditoria, seja colaborativo. Responda prontamente as perguntas dos auditores. Não tente deixar que alguém responda para você. Forneça as informações rápidas e claras e precisas que ele quer. Isso é muito importante. Tem a ver de novo com aquela questão da primeira, né? Da imagem que você está passando para o auditor, tá certo? Da segurança que você está passando. Se surgirem não conformidades também no laboratório, qual o problema? Esteja disposto a discuti-lo. Você tem todo o direito de questionar as não conformidades identificadas pelos auditores. Mas, se você não tem certeza, não discuta com o auditor. Você só pode discutir uma não conformidade identificada quando você tem certeza que ela não é uma não conformidade. E isso é um direito seu. O auditor pode estar enganado, o avaliador pode estar enganado, com certeza. Ok? Mas, se você não tem nenhuma certeza que a não conformidade existe ou não, aceite ela, acate ela. Nós já vamos falar que isso é um benefício para o laboratório. Então esteja disposto a discuti-las, entender as suas preocupações dos auditores, né? Implemente aquelas ações corretivas que vão ser necessárias, que vão ser discutidas depois e assim por diante. Isso é um benefício grande para o laboratório. Então não fica discutindo com o auditor por discutir. Discuta quando você tem razão, quando você tem certeza que ele possa ter se enganado. E o auditor se engana, sim. O auditor também erra, tá certo? Mas o representante do laboratório tem que ter certeza absoluta que há um erro ali, um equívoco. Quando a gente falou ali de reúne e organiza a documentação, eu vou citar vários aqui, vou passar rapidamente um pouquinho sobre eles, que é basicamente o que requer a norma, né? Se o laboratório tem um manual da qualidade, né, pessoal? Que não é mais requerido hoje pela norma 17025, mas é um documento muito interessante de você começar a se preparar para a auditoria. Lembrando que o manual da qualidade ele tem ali a forma como o laboratório está organizado. Ele dá uma visão macro, é muito interessante essa visão. Comece olhando o manual da qualidade, organize bem o manual da qualidade, se o seu laboratório ainda tem ele. Os procedimentos de gestão, leia, releia, veja se não está ambíguo. Né? Faça alterações, faça melhorias neles,
se necessários, tá bom? Então ainda dá tempo, isso é muito importante. A mesma coisa com os documentos normativos. Que documentos da SEGECRE, Inmetro, nós vamos ter que atender? Por exemplo, o NIT-DICLA 21 sobre incerteza de medição, o NIT-DICLA 26 sobre os ensaios de proficiência, participação em ensaios de proficiências, né? Então, quais são aqueles documentos que nós precisamos também atender, que são normativos? A própria norma 17025 e outros documentos que fazem parte do meu sistema de gestão. O escopo da acreditação vai mudar, não vai mudar, vai acrescentar alguma coisa, vai melhorar alguma coisa, vai baixar o nível de incerteza de medição, né, a minha melhor capacidade de medição e assim por diante. Como é que está meu escopo de acreditação? Será que eu não preciso revê-lo? Lista mestra de documentos. Está aqui outro documento extremamente importante que os auditores olham muito. E por que os auditores olham muito para esse documento? Porque é ali que está a relação de todos os documentos do laboratório. Mas, Gilberto, a norma não requer mais. Mas em algum documento você tem que ter organizado quais são os documentos do sistema de gestão. E a lista mestra continua sendo um documento importante. Ela tem que estar atualizada, ela está bem organizada. A lista de fornecedores aprovados, a mesma coisa. Quais são os requisitos para aprovar um fornecedor? Quais são os fornecedores que foram aprovados? Quais são os requisitos que ele tem que atender? Há reclamações no laboratório ou não houve nenhuma reclamação até agora? Como é que o laboratório tratou essas reclamações? Pesquisa de satisfação com o cliente. Aquela que, né, a gente tenta descobrir como é que o cliente está enxergando o nosso trabalho. Relatórios de não conformidades. Como é que são os nossos relatórios de não conformidades? Aí nós estamos identificando a não conformidade e registrando elas. E aí tem as ações corretivas também para essas não conformidades. Elas estão sendo implementadas. Está sendo avaliada a eficácia delas corretamente. Então veja bem, tudo isso aqui muito bem organizado, pessoal. Muito bem organizado. E não para por aí, quer ver? A lista continua, olha só. Gestão de riscos e oportunidades. Como é que o laboratório trata gestão de riscos e oportunidades? Ele tem um procedimento? Ele tem uma planilha? Como é que ele cuida? Como é que ele monitora? Como é que ele avalia a eficácia de uma ação para reduzir os riscos dentro do laboratório? Como é que foram os resultados das últimas auditorias internas? Houve não conformidades? Elas foram tratadas? Elas não foram tratadas? Análises críticas pela gerência também, como é que foi lá a análise crítica? Houve alguma ação que foi implementada? Quais foram os resultados da análise crítica pela gerência? Tudo isso está bem organizado? Registros de treinamentos. Quais os treinamentos que foram realizados na equipe? Quem fez o quê? Cadê o programa de treinamento? Ele está bem organizado? Ele está bem documentado? Está claro? Tudo sobre monitoramento de competência do pessoal, por exemplo. A lista de qualificações de pessoal está claro dentro do laboratório quem pode fazer o quê? Quais são as nossas responsabilidades? Para ser um gerente do laboratório, que qualificações a pessoa tem que ter? E assim por diante. Quais são os requisitos? Qual é o perfil para uma pessoa assumir o papel de um gestor de riscos dentro do laboratório, por exemplo? Registro de condição ambiental. Tem alguma condição ambiental que o laboratório precisa monitorar durante a realização de uma calibração, durante a realização de um ensaio? Onde está essa informação? Os métodos e procedimentos de calibração do laboratório são todos normalizados? Houve a validação de métodos? Isso está bem organizado? Balanços de incerteza de medição tão claros? Quem fez? Está tudo muito bem documentado? Quem é que faz isso? A pessoa tem realmente todo o conhecimento necessário para responder às auditorias? Os certificados de calibração emitidos pelo laboratório, melhor, aqui os certificados de calibração dos equipamentos do laboratório, aqui é para ver a questão da rastreabilidade metrológica, né? Você manda calibrar os padrões do seu laboratório. Aonde? Cadê esses certificados? Também estão organizados? Existe um programa, como a gente viu ali de treinamento, agora de calibração de equipamentos de medição, né? Resultados dos ensaios de proficiência, um outro ponto extremamente importante. Como é que o laboratório se saiu na participação dos ensaios de proficiência? Onde os resultados foram considerados aprovados? Onde não foram aprovados? Quais foram as não conformidades implementadas? Tudo isso bem organizado, tudo isso bem preparado, tudo isso bem claro para mostrar para o auditor?
Agora sim, os certificados e relatórios emitidos pelo laboratório. Como é que está essa documentação? Okay? Houve alguma não conformidade em algum certificado emitido para um cliente? Porque isso é um ponto importante. Isso é uma não conformidade relativamente grave. A ideia é que não chegue certificados, relatórios com resultados incorretos para o cliente. Registros de calibrações e ensaios, que é aquele formulário onde geralmente nós registramos todos os dados relativos a uma calibração realizada por um cliente, um ensaio realizado por um cliente, uma medição realizada por um cliente. Está clara essa informação? Não tem informação faltando lá dentro? Ok? Quem que fez a calibração, quem fez o ensaio, tudo isso está muito bem documentado. Então aqui tem uma série, ó, veja bem, é uma lista muito grande de coisas que o pessoal do laboratório tem que se preocupar. É praticamente os pontos mais importantes da norma ISO 17025. Reúna esse material, organize esse material. Se você reunir esse material, começar a olhar esse material, organizar esse material, você já vai estar se preparando para a auditoria. Percebeu? Para a avaliação. Esse é o ponto. Bom, e para a gente encerrar rapidamente essa apresentação, o que fazer após uma auditoria? Esse é um outro ponto extremamente importante. Olha só, não ficamos ou não devemos ficar chateados quando o auditor identifica uma não conformidade. Agradeça a ele, por um lado, se a não conformidade existir, ele tiver razão, porque eles, auditores, estão nos ajudando a melhorar a nós mesmos. Eles, auditores, estão ajudando a melhorar o nosso sistema de gestão da qualidade. Perceberam? Então, revise as recomendações e as observações dos auditores. Implemente essas melhorias. Faça as mudanças. Implemente as ações corretivas para ter melhorias contínuas no laboratório. Certo? Com base naquele feedback recebido para fortalecer ainda mais o seu sistema de gestão da qualidade do laboratório. Então, documente as suas descobertas, certifique-se de acompanhá-las. Na hora que você vai investigar a causa de uma não conformidade, provavelmente você vai encontrar algumas coisas que você não esperava. E isso vai levar a melhorias que às vezes nem o próprio auditor identificou. Então, outro ponto importante, que tem que ser uma coisa dos dois lados, né? Você tratar bem o auditor com respeito e ele tratar também o pessoal do laboratório com respeito. A gente diz isso muito no nosso curso de formação de auditores, né? O auditor tem que tratar a equipe do laboratório com respeito, mas ele também tem que ser respeitado. É importante estabelecer um bom relacionamento com o auditor ou com a equipe de auditores. Trate bem o auditor, respeite o auditor. Ele está ali, por incrível que pareça, para fazer o seu trabalho profissional de identificar, de verificar como é que está o sistema de gestão de qualidade do laboratório. Esse é o papel dele. Ok, pessoal? Então tá aí alguns pontos que a gente gostaria de falar com vocês rapidamente de como você se sair bem numa auditoria. O ponto-chave, estar bem preparado. E para estar bem preparado é conhecer bem o sistema de gestão da qualidade. Assim como para o auditor fazer uma boa auditoria, ele tem que estar bem preparado, ele conhecer bem o sistema de gestão que ele vai auditar, a mesma coisa internamente. Eu só vou me sair bem numa auditoria se eu conhecer muito bem aquilo que eu estou fazendo dentro do laboratório e fazer aquilo com segurança, fazer aquilo com competência. Tenho conhecimento, consigo aplicar esse conhecimento para fazer o laboratório trabalhar com o objetivo da norma, que é entregar ao meu cliente resultados tecnicamente válidos. Pessoal, muito obrigado pela atenção, boas auditorias e até a próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.